Sejam louvados nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, aqui nos encontramos nesta igreja dedicada a Nossa Senhora das Vitórias como um povo sacerdotal, isto é, como um povo que reze, como um povo que através da oração podemos dialogar ou conversar com nosso Senhor. E, de fato, assim o é. A única maneira que nós podemos conversar com Deus é pela nossa oração. Não existe outra forma. Existe, pela Eucaristia, a maneira mais sublime na qual Deus se faz presente em nossa vida. Deus é presença. Por isso a gente diz, o Senhor esteja convosco, porque Ele está no meio de nós, pela Sua palavra e especialmente na palavra que se faz carne e se faz pão na Eucaristia. Então Deus está presente no meio de nós, aqui nós podemos conversar com Ele, podemos rezar, e como um povo sacerdotal, dizia São Paulo na segunda leitura, quando ele escreveu esta carta a Timóteo, ele dizia exatamente isso. Recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Quantas pessoas, ao sairmos de casa, nos pediram para rezar. Outras, sabendo que nós frequentamos a Santa Missa aos domingos, se recomendam também as nossas orações. São Paulo vai mais além, diz, por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos. Rezar por esses jovens aqui, rezar pelo nosso país, pelo mundo, num momento tão difícil, para que o Espírito Santo também ilumine os nossos governantes na busca da verdade, porque decisões vindas de lá afetam também a vida de todas as pessoas. E o objetivo desta oração, segundo São Paulo, é para que todos nós possamos levar uma vida tranquila e serena, mas com piedade e dignidade. Continua ele dizendo, isto é bom e agradável a Deus, porque Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Encontrar a verdade é encontrar o próprio Deus. Por isso, Santa Edith Stein, uma filósofa, discípula do grande Bertrand Russell, um filósofo ateu, quando ela se converteu ao cristianismo, ela dizia, encontrar a verdade é encontrar Deus. Encontrar um Deus falso nem sempre é encontrar a verdade. Assim, queridos irmãos, que Jesus se apresenta, se autodefine como sendo não apenas o caminho e a vida, mas também a verdade. A verdade é que nós somos igreja nesse momento. A verdade é que nós somos filhos de Deus. A verdade é que, como seres humanos e como filhos de Deus, nós temos tantas necessidades, possuímos tantos problemas, temos dores e angústias, preocupações e sonhos, e devemos transformar tudo isso em oração. Por quê? Porque nós temos fé, porque nós cremos na presença de Deus que está no meio de nós. Deus que se faz presente no meio de nós, também naqueles que sofrem, naqueles que se angustiam. E o sofrimento, a pobreza que existe no mundo, não é apenas a pobreza material, não é apenas o sofrimento de quem carece de bens materiais. O sofrimento vai além da privação dos bens. Às vezes eu posso ter tudo em casa e estar sofrendo muito. Outras pessoas podem também ter tantas outras coisas e estarem desprovidas de serenidade,
de paz, de alegria. O profeta Amós, que nós ouvimos na primeira leitura, é considerado como sendo o profeta da justiça. E ele fala exatamente isso na primeira leitura, do sofrimento do pobre, mas sobretudo da ganância dos ricos. Não que a riqueza seja pecado, mas a ganância é pecado. Quando nós tomamos do outro para apenas acumular, ou quando nós enganamos o outro para aquinhoar a nossa vida. Por isso ele dizia coisas de mais de 1000 anos atrás, que infelizmente ainda continuam sendo praticadas pelo pecado do ser humano. Vós, que aos sábados diminuem medidas, aumentam pesos e adulteram balanças para dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Infelizmente, essa realidade continua, não apenas com o trigo, não apenas adulterando balanças, não apenas ou não somente comprando o pobre com dinheiro ou com um par de sandália, mas comprando consciências, comprando votos, comprando tantas outras coisas. E aqui nós chegamos então ao núcleo da liturgia da palavra de hoje. Nós louvamos o Senhor que eleva os pobres. De fato, Jesus se coloca no lugar do pobre. Ele se fez pobre não no sentido material. Ele se fez pobre, como São Paulo diz no capítulo 2 de outra carta aos Filipenses, quando esvaziou-se de sua condição divina e se fez homem. Para que pobreza maior do que se tornar homem ou mulher? Porque nós somos dependentes desde quando nascemos. Basta nascer que nós já dependemos pelo menos 2 ou 3 anos do pai e da mãe. E Jesus se fez pobre, sendo Deus, esvaziou-se de sua condição divina, passando a depender de uma família muito santa, uma família sagrada de Maria e José, mas também para sentir a nossa vida, para se colocar no lugar de cada um de nós, para também dar a cada um de nós a sua graça, o seu amor. Por isso nós louvamos o Senhor que eleva os pobres. Deus elevou a condição humana. Deus nos deu uma dignidade humana muito maior quando se fez homem no Natal, quando nasceu entre nós, mas sobretudo quando na cruz morreu e pela sua morte nos glorificou, nos deu a ressurreição. O evangelho que nós ouvimos há pouco, segundo Santo Agostinho, é um dos evangelhos mais difíceis de serem comentados, a tal ponto que São Jerônimo, que fora aquele que traduziu as Sagradas Escrituras do hebraico e do aramaico no Antigo Testamento e do grego no Novo para o latim, São Jerônimo chegou a pedir ajuda para comentar esse evangelho. Eu pedi ajuda ao Espírito Santo, mas pedi ajuda também a um outro santo do início do cristianismo primitivo, chamado Santo Efrém, o Sírio. É interessante que as pessoas buscam muito os livros que são lançados, os best-sellers que estão nas prateleiras das livrarias, mas se esquecem daquela fonte primeira, que é a base do cristianismo. E Santo Efrém é muito direto, muito curto, ao comentar esse evangelho, em que nos parece que o Senhor elogia a desonestidade do administrador. Porque, no fim das contas, aquele homem que fez negócios escusos, dizendo: quanto me deves ao meu patrão? 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta depressa, escreve 50. Isso é roubo.
mesmo que seja com o dinheiro alheio. E logo no final do Evangelho, se nosso Senhor, comentando essa parábola, diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Deus não está elogiando a desonestidade do ser humano. Desonestidade é pecado. O que Deus elogia é a esperteza do homem. E o que é que Santo Efrem, o sírio, vai dizer que é esperteza? É algo muito próximo da sabedoria. Não é a sabedoria, mas é a esperteza. Aquele administrador desonesto, ele pensou no seu futuro. Todos nós também pensamos no nosso futuro. A gente faz plano, a gente faz previdência privada, a gente procura uma maneira de assegurar uma vida digna e tranquila para a família, para os filhos. Isso é esperteza. E todos os seres humanos são espertos quando pensam o seu futuro. Mas o que é sabedoria? Que o Senhor elogia daquele administrador desonesto e esperto. Se ele tivesse sabedoria, ele pensaria no seu futuro para além desta vida. Porque é impossível que tudo acabe ali no cemitério. E nós nos recusamos a aceitar isto, que a vida se acabe ali no cemitério. Eu que fiz tanta coisa, eu que sonhei tanto, eu que fui tão inteligente, eu que criei família, gerei emprego, produzi, e tudo de repente se acaba ali, ou um pouquinho antes dali, quando eu fecho os olhos e deixo de respirar. Então o ser humano até hoje recusa a morte. E por isso o nosso sofrimento, a nossa dor, porque a morte é tida como uma inimiga do próprio ser humano. Nós não aceitamos, nós recusamos essa nossa condição de finitude. Desse modo, é que aquele homem é esperto. Ele é esperto porque ele sabe, ele tem consciência de que ele é administrador. Sejamos espertos. Nós somos apenas administradores da nossa vida. Nós administramos o nosso tempo. Nós administramos coisas. Nós administramos uma família. Nós administramos a nossa vida. Somos apenas administradores. Tem gente que é péssimo administrador, não sabe administrar nem o tempo. A hora que acorda, a hora que vai dormir, quanto tempo se dedica ao celular, quanto tempo se dedica aos estudos, quanto tempo se dedica aos trabalhos. Vejam que administrar a vida não é fácil. É preciso ritmo, disciplina. Por isso os santos, na tradição da igreja, falavam da ascética, da mística, para dizer: eu preciso dar sentido ao meu tempo, à minha vida, e eu preciso também ter disciplina, ascese, a hora que eu acordo, a hora que eu rezo, o que é prioritário, o que é secundário, e tantas outras coisas. Ele era esperto, pensou no seu futuro, ele era esperto, sabia administrar os bens do seu patrão com desonestidade. Ele era esperto, sim, pensava no seu futuro, mas ele não era sábio, não pensava que o futuro também do ser humano tem um limite, que a vida se acaba, que a vida tem um fim. É preciso pensar na eternidade. Lá, nós também vamos prestar contas da nossa vida, de como administramos a nossa vida. Claro que nós esperamos, nesta prestação de contas, um encontro com Deus misericordioso, mas também um encontro com Deus que é justo. Eu te dei 100 barris de óleo, 100 possibilidades, muitas alternativas de você
ajudar a quem precisava, ajudar os outros que sofriam. E você fez o quê? Com tantos dons, com tantos talentos, com tantas capacidades que eu te dei, e que eu, de forma arrogante, presunçosa, achei que eu era inteligente, que aquela era capacidade minha, e não que veio de Deus como presente e como dom. E eu me arvorei de ocupar o lugar de Deus, achando que tudo que eu tenho é meu, que tudo que eu tenho é fruto da minha inteligência, da minha capacidade de produzir. Em outro texto do Evangelho, Jesus responde isso. Louco, um dia tudo isso lhe será tirado. Daquele homem que pensava, eu já acumulei tanta riqueza que eu preciso construir mais celeiros, mais silos, mais armazéns. Insensato, louco. Um dia, de uma hora para outra, repentinamente a vida lhe será tirada. E você terá que prestar contas a Deus que lhe deu tudo isso. E o que foi que você fez da sua vida? O que foi que você fez com tudo isso de bom que Deus lhe deu? O que você fez também de bom com aquilo que de ruim, entre aspas, a vida lhe deu? Os sofrimentos, as cruzes e tantas outras coisas que nos fazem também sofrer. Somos administradores e devemos pensar nesse futuro. E nesse futuro devemos crer que nosso Senhor também nos pedirá as contas. Quero terminar, já que ultrapassei o limite do tempo, já abusei da paciência de cada um, dizendo uma palavra não apenas amiga e fraterna a Padre Gilson, mas em nome de todos vocês, em nome também do diácono. Padre Gilson, no dia 17, celebrou 39 anos de vida sacerdotal. Naquela ocasião, eu era ainda seminarista na Ordem dos Capuchinhos, não pude participar da ordenação de Padre Gilson, porque ele foi ordenado muito longe, na Basílica de Loreto, na Itália, pelas mãos de um bispo muito santo, que morreu recentemente como cardeal, com mais de 100 anos de idade, o cardeal Loris Capovilla, que havia sido secretário do Papa João XXIII. No dia 17 de setembro, a Ordem Franciscana celebra a impressão das chagas dos estigmas de Cristo, nas mãos, nos pés e no lado de São Francisco de Assis. Dia 20 também nós recordávamos a impressão das chagas em Padre Pio de Pietrelcina, sempre em setembro, sempre um pouquinho antes do dia de São Miguel e durante a quaresma de São Miguel, que tem feito tantas pessoas de madrugada rezar o rosário com Frei Gilson. Ainda ontem, somente pelas redes sociais, foram mais de 1 milhão de pessoas, às 4 horas da manhã, rezando o rosário. Também eu fui lá rezar com ele nesta quaresma de São Miguel. Pois bem, foi numa quaresma de São Miguel. A quaresma de São Miguel é uma oração criada por São Francisco de Assis, que no dia 17 de setembro, cerca de 12 dias antes do dia de São Miguel, ele recebe a impressão das chagas. Eu faço a comparação, Padre Gilson, desse dia que o Senhor escolheu, há 39 anos atrás, em Loreto, aos pés de Nossa Senhora, vizinho da casinha da Santa Casa de Loreto. As mãos de São Francisco que receberam as chagas são as mãos de todo sacerdote, que recebem visivelmente o óleo da unção do crisma, mas que invisivelmente recebem também as chagas de Cristo. Beijar as mãos de um padre é não somente beijar mãos ungidas, mas é beijar mãos que escondem as chagas de Cristo. E é por isso que essas mãos ungidas
fazem o sangue descer do céu, o pão vivo descer do céu. Nós agradecemos muito como igreja. E eu sempre costumo dizer que é bom ser bispo nesses momentos de gratidão, de poder falar em nome da igreja. E dizer também a Padre Gilson, seja em nome da igreja como bispo, mas seja também em nome da Ordem dos Capuchinhos, que o seu ministério é muito importante, é muito valioso, não apenas aos olhos de Deus, mas também na vida da igreja, na vida destas pessoas. Ainda um bispo aqui da Bahia, que por coincidência é o bispo de Padre Gilson, dizia-me, a mim e a um outro bispo, que Padre Gilson, entre tantas qualidades, ele tem um dom de ser um pai espiritual, de ser um diretor espiritual, isto é, naqueles momentos em que o cristão não sabe bem o caminho, ele se coloca ao lado como pai e como diretor para apontar caminhos e dizer o caminho é sempre esse, é Cristo e é o Evangelho, assim e assim, deste modo e daquele outro. Então, parabéns, Padre Gilson, e muito obrigado a Deus e ao Senhor pelo seu ministério sacerdotal e pela sua vida. Que Nossa Senhora de Loreto, que um dia, no dia 17 de setembro daquele ano da sua ordenação, continue a interceder, para que o Senhor seja sempre essa referência de um bom sacerdote, de um bom diretor espiritual na vida de todos nós, porque eu também me incluo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.